Na nossa última aula a gente viu o que era carga elétrica, né? Que é uma propriedade da matéria que permite corpos eletrizados se atraírem ou se repelirem. E a gente viu também que existem processos que você pode atrair ou repelir, retirar ou dar elétrons para um corpo, né? A gente viu o processo de atrito e o processo de eletrização por contato. Existem mais dois processos que você pode utilizar para eletrizar um corpo, né? Então, primeiro a gente vai, antes de entrar nesses dois processos, a gente vai ver duas coisinhas, tá? Eu vou explicar para vocês duas coisinhas, que é a indução eletrostática e o aterramento, tá? Então, olha só, são processos que a gente vai utilizar no próximo, que é na eletrização por indução, né? Então, a gente precisa saber o que é uma indução primeiro, tá? Então, essa indução ela pode ser uma movimentação de cargas na superfície de um condutor ou uma orientação dos polos das moléculas se for um isolante. Tá? Então, são duas possibilidades. Isso acontece quando se aproxima um material eletrizado de um corpo. Tá? Tanto faz se o corpo é isolante ou se é condutor. Toda vez que você aproximar um material eletrizado de um corpo neutro, vai acontecer uma atração. Os motivos são parecidos, mas não são iguais, tá? Quando o corpo é por indução, tá? Eles são atraídos por indução, mas quando é um condutor, o processo que acontece ali dentro dele é um. Quando é isolante, o processo que acontece dentro do isolante é outro, mas continua sendo indução. Vamos começar com o condutor aqui. Vamos pensar então numa esferinha condutora. E quando a gente olha num corpo neutro, né, vamos imaginar que a carga dele líquida é zero. Isso significa que ele está cheio de prótons aqui, ó. Então ele tem vários prótons dentro dele. Esses prótons, a gente lembra que eles são fixos, né? Um corpo sólido, então os prótons não têm liberdade de movimentação dentro dele, não. Tá? Então você vai ter lá uma porrada de prótons dentro desse carinha. Só que como a carga líquida dele é zero, cada próton está acompanhado por pelo menos um elétron. Tá? Então, né, por pelo menos não, por um elétron. Né? Cada próton tem o seu elétron. A gente já viu que a carga do próton e do elétron são exatamente iguais. Então, no total, né, e a gente fala, esse corpo está neutro, ele tem várias cargas dentro dele. Mas cada carga positiva tem uma carga negativa e no total essas cargas se anulam. Beleza. O que seria então essa indução eletrostática? Quando você aproxima um corpo eletrizado de um corpo neutro, quando ele é condutor, vai acontecer uma coisa aqui, ó. Então vamos deixar essa esferinha aqui. Vamos fingir que eu aproximei dessa esfera um bastãozinho. Eu não encostei, tá? Se encostar é contato, né? Então vamos supor que eu chego perto dele aqui, dessa esferinha que está neutra, né? Para cada próton ela tem um elétron e tal. Eu vou chegar perto dela um bastão eletrizado positivamente. Tá, eu fiz uma eletrização por atrito nele, raspei ele em outro corpo, ele perdeu elétrons para outro corpo, ficou positivo, e eu cheguei perto desse material condutor. A diferença do condutor para o isolante é o seguinte: quando eu chego um objeto eletrizado perto de um material condutor, e ele é condutor, então existe uma possibilidade de movimentação de elétrons na superfície desse condutor, os elétrons que estão longe, que estavam longe, que estavam distribuídos na superfície desse condutor, vão ser puxados, né, nessa situação, eles vão ser atraídos por esse material carregado positivamente aqui, ó. Então, ó,
Aqueles elétrons que estavam lá longe, como eu aproximei um material que a gente chama de indutor. Indutor é o material que a gente chega perto do outro corpo, não encosta, mas está eletrizado, e quando é um material condutor, ele permite essa movimentação de elétrons na superfície desse condutor. O corpo continua com a carga líquida igual a zero, porque se eu contar a quantidade de cargas positivas e negativas aqui, continuam sendo a mesma, né? A quantidade é a mesma. Só que o que eu fiz? Como o indutor é carregado positivamente, eu peguei aqueles elétrons que estavam ali distribuídos na superfície do meu corpo e atraí eles todos para próximo do indutor. Eu polarizei, né? Eu estou polarizando por indução eletrostática esse corpo aqui. Olha só, se você dividir esse corpo ao meio, eu tenho um lado dele que tem excesso de cargas, né, negativas e um lado dele que tem excesso de cargas positivas. E vocês podem notar que hora nenhuma aqueles prótons se movimentaram. Quem se movimentou aqui foi o elétron, né? O elétron que saiu de um lado e foi para outro por uma influência do indutor. Esse é um processo importante por quê? Porque as cargas negativas elas vão gerar uma força de atração, uma força F, entre esse corpo e entre o corpo que a gente chamou de indutor. Então, um corpo vai atrair o outro e eles se grudam, se colam, né? Então, você não precisa ter uma carga oposta, cargas líquidas opostas para os corpos se atraírem. Basta que eu possa, por exemplo, polarizar um corpo condutor igual a esse através da indução eletrostática. Bom, e se o indutor fosse negativo, o que ia acontecer? O que ia acontecer é que os elétrons iam ser expulsos para o lado de lá. E eu ia só inverter esses polos. O polo positivo ia ficar do lado oposto e o polo negativo do outro lado. Bom, eu gosto de desenhar assim, mostrando que existe uma configuração, um equilíbrio eletrostático aqui, né? Onde cada próton tem seu elétron, mas do lado de cá não tem, porque existe a presença do indutor. Eu gosto de desenhar os prótonzinhos para evidenciar para o aluno que os prótons eles ficam parados. Quem se move são os elétrons. Porque nos livros didáticos, de vez em quando, vem umas figuras assim, ó, quer ver? Vem mostrando assim, eu... Tipo, você coloca aqui o indutor positivo, aí no livro didático vem desenhado assim. Um tanto de elétronzinho do lado de cá e um tanto de carga positiva do lado de cá. Aí o que dá a entender para o aluno? Bom, dá a entender que os elétrons foram para um lado e os prótons foram para o outro, né? Eu polarizei esse corpo assim, né? Ó. Eu criei um polo positivo de um lado e um polo negativo do outro, porque os prótons também se movimentaram. Isso é o que vem nos livros didáticos, tá? Mas aí você vai lembrar que não é assim que funciona. Os prótons não se movem. Quem se move são os elétrons. É lógico que você acaba polarizando esse corpo, e aí vai aparecer uma força de atração entre o polo negativo e o polo positivo, e esses corpos vão se atrair. Abud, mas não tem uma força de repulsão entre o polo positivo e o indutor também? Tem, tá? Tem. Só que ela é menor, porque o polo positivo está mais longe do indutor que o polo negativo, tá? Se eu trocar o sinal do indutor, o polo inverte, porque em vez dos elétrons virem para o lado do indutor, eles vão para o lado oposto, tá bom? Então vamos lembrar o seguinte, ó, os prótons não se movem. Somente os elétrons têm liberdade de movimentação na superfície de um condutor sólido, tá?
Lembra que o próton está lá no núcleo, né? Então não dá para ele se mover, não. Então é assim que um material carregado pode atrair um material neutro. Tá? É uma das maneiras. A indução eletrostática em um condutor vai ter movimentação de elétrons na direção do indutor ou na direção oposta do indutor, dependendo do sinal dele, né? Agora, e se essa esferinha for uma esferinha isolante? Porque, por exemplo, se eu atritar... Vou ter que desenhar maior aqui para caber mais coisa. Se eu atritar um pente no meu cabelo, uma régua no meu cabelo, que a gente faz em sala de aula, e aproximar de um tanto de papelzinho picado, essa régua atrai os papeizinhos. E papel não é condutor. Tá? Papel não conduz eletricidade. Então você vai pensar no seguinte. Tá funcionando. Vou desenhar na mão. Aqui, ó. Imagina dentro de um material, e esse material é isolante, ele é dielétrico, né? Ele não permite a passagem, a movimentação de elétrons na superfície dele. Mas dentro desse material tem várias moléculas. Essas bolinhas aqui são moléculas, tá? E essas moléculas, em qualquer material, elas têm uma orientação aleatória, tá? E elas têm polos, polo positivo e polo negativo. A orientação desses polos positivos e negativos também é aleatória. A gente não dá para você prever para onde cada polo vai estar apontando. Então, é uma coisa completamente randômica, tá? Não dá para você saber. E essas moléculas estão presas lá. Isso aqui é só uma maneira tosca de desenhar o que está acontecendo dentro de um pedacinho de papel, por exemplo, tá? Ou na parede, quando você gruda quando você gruda, o cara grudou lá no vídeo o canudinho na parede, sabe? É exatamente isso que vai acontecer aqui, ó. Mas, por exemplo, num pedaço da parede. Aqui está o isolante, as moléculas estão completamente aleatórias dentro de um isolante. Se eu aproximo o indutor de um isolante, vamos pensar aqui que eu cheguei o indutor negativo, negativamente carregado, próximo de um isolante. Tá? Eu atritei esse indutor aqui com alguma coisa e tal. Pode ser até a régua no seu cabelo, né? Aí o seu cabelo doou elétrons para a régua, ela ficou carregada negativamente. Então, esse agora é meu indutor. O que ele vai fazer? As moléculas elas não vão se movimentar de um lado para o outro, mas elas vão se orientar. Não, está muito ruim isso. Peraí. Elas vão todas se alinhar de acordo com o meu indutor. Tá bom? Então, assim, se o indutor é negativo, os polos positivos dessas moléculas vão todos ficar virados para o meu indutor que é negativo, porque cargas opostas se atraem. Olha só que bacana. A molécula ela não pode sair de um lugar para o outro, mas ela pode rotacionar, ela pode girar. Então, eu chego um objeto carregado negativamente, as moléculas elas vão girar de maneira que o polo oposto vai ficar virado, voltado para o meu indutor, e o polo de mesmo sinal fica voltado para o lado diferente, né, lado oposto. E cada moléculazinha dessa, cada uma dessas moléculas, vão ser atraídas na direção do indutor com uma força maior do que repelidas. É uma coisa minúscula. Por quê? Se você dividir as duas na metade, o polo positivo está mais próximo do indutor que o polo negativo. Então, microscopicamente, você sempre vai ter uma força de atração
Isso é para cada molécula, maior do que uma força de repulsão. Aí você fala, pô, mas é muito pequeno. Mas quantas moléculas tem? Se cada moléculazinha for atraída com uma força maior do que for repelida, quando você somar todas essas moléculas, o corpo todo vai ser atraído na direção do indutor. Quando é um condutor, os elétrons são movimentados de um lado para o outro. Mas quando é indutor, as moléculas elas giram e se orientam de acordo com o sinal do indutor. E aí cada moléculazinha vai contribuir para uma força total de atração, porque a força com que ela é atraída sempre vai ser maior do que a força com a qual ela é repelida. As moléculas giram e se orientam na direção do indutor. Bom, isso aqui é uma explicação, por exemplo, do porquê que o canudinho gruda na parede. Tá? Vamos fazer um desenhozinho aqui. 11/9. Hoje faz 20 anos. 11 de setembro. Hoje faz 20 anos do atentado das Torres Gêmeas. Estava tendo aula de história no dia, terça-feira de manhã, estava no terceiro ano. Estava tendo aula de história no dia e o professor de geografia entrou na sala, abrindo a porta assim. Era o Edson que estava me dando aula de história, não sei se vocês conhecem ele. Dá aula no integral hoje em dia. Aí o professor de geografia que chamava Cenoura, né, abriu a porta. Edson, corre aqui pra você ver na televisão, cara, tá começando a Terceira Guerra Mundial, eu lembro direitinho disso. Aí o Edson falou assim, o que foi? Os caras jogaram 2 aviões nas Torres Gêmeas lá nos Estados Unidos. Aí a sala inteira ficou assim, foi todo mundo pro pátio da escola. Pátio assim, né, porque eu estudava no ângulo na época. Era um vão lá aberto, assim, tinha umas televisões e todo mundo ficou olhando assim. Aí tinha batido um avião. Aí, tipo assim, alguns minutos depois, mostra batendo outro avião, assim, o trem mais doido do mundo. Ninguém entendendo nada do que estava acontecendo. Parece que foi ontem, né? Lembrando assim. 20 anos isso. Putz. Vocês estudam isso na história, né? Vocês não tinham nascido ainda. Ou não estudam isso em história? Aquele professor doidão, o que ele fez? Ele raspou um canudinho, não foi? Com papel toalha. Eletrizou o canudinho. Vamos supor que o canudinho tenha ficado carregado positivamente. Aí, a hora que chega o canudinho perto da parede, o canudinho gruda. Por que o canudinho gruda, né? Que coisa mais doida. Porque cada moléculazinha da parede, ali da tinta da parede, ela vai ficar orientada de acordo com o sinal da carga do canudinho. Então, cada moléculazinha da parede vai ficar assim, ó. Vai ficar com o polo negativo virado para o canudinho e o polo positivo para o outro lado. Eu não sou bobo nem nada, né? Eu vou copiar isso aqui, vou copiar e colar, vai ficar assim, ó. E aí, pensa só, por que o canudinho gruda? Porque cada moléculazinha dessa aqui vai ter uma força de atração em direção ao canudinho maior do que a força de repulsão. Né? Então, no geral, o canudinho vai ser pressionado contra a parede, por quê? Porque negativo atrai positivo, né? E aí o canudinho fica grudadinho na parede. Certo? Então é assim, é por indução, né? Mas isso aqui a gente chama esse processo de rotação das moléculas, tá? Chama uma polarização dielétrica. Esse aqui, ó. É diferente daquela polarização do condutor, né? Porque no condutor, os elétrons podem ir de um lado para outro. Já
no dielétrico não, a tinta da parede também não é condutora. Polarização de um dielétrico. Ok? Então, olha só, no condutor, se tem condutor, é movimentação de elétrons. Se não tem condutor, se é um dielétrico, se é um isolante, você vai ter rotação ou orientação das moléculas, mas, né, você sempre vai ter assim, você sempre vai ter a possibilidade de um corpo carregado atrair um corpo neutro. Tá? Então, se você tem assim, ó, corpo carregado mais corpo neutro, seja esse corpo neutro isolante ou condutor, você vai ter uma força de atração. Tá bom? Então não é exclusivo, só corpos carregados com cargas opostas que se atraem. Não. Não é só assim. Você pode ter um corpo carregado e um corpo neutro. Se esse corpo neutro for condutor, você vai ter movimentação de elétrons. Se ele for isolante, você vai ter uma orientação das moléculas. E mesmo assim, vai acabar sendo uma atração. Beleza? Então esse é o primeiro processo que a gente tinha que saber para poder trabalhar com a eletrização por indução. O segundo processo é o aterramento. Vocês já devem ter ouvido falar de aterramento, fio terra, etc. Né? Aterramento, você está conectando um objeto ao planeta. Aterrar, né? Ele conectar a Terra. Qual que é a ideia? Né? Para que eu vou fazer isso? Por que eu vou aterrar um corpo? Bom, a Terra é um objeto gigantesco, né? Em comparação com a gente. Ela é muito grande. Então, é como se ela fosse um depósito infinito de cargas. Ela pode absorver quantas cargas você quiser, e ela pode te fornecer quantas cargas você quiser também. Ou seja, quando você aterra um corpo, quando você conecta esse corpo ao chão, à terra, você está neutralizando o corpo. Se ele tiver excesso de cargas, você vai dar carga para ele. Se ele tiver excesso de cargas negativas, você vai pegar para você essas cargas. Se ele tiver falta de elétrons, você vai fornecer para ele esses elétrons que estão faltando. Então esse é bem simples, né? Aterrar, então, um corpo significa neutralizar ele. Aterrar um corpo é conectá-lo à Terra e, dessa forma, neutralizá-lo. Acho que é desta forma que eu vou citar depois. Também não sei não. Quem é bom nessa regra aí do dessa e desta? Eu sempre confundo. Se tiver alguém bom aí para me ajudar. Então é desta, né, nessa parte agora, né? Porque eu vou falar e desta forma neutralizar. Nessa lógica que você falou.
Certo ou errado? Imagina que tem um corpo aqui, ó, carregado negativamente. Tem muito elétron aqui a mais nele, tá? É uma esferinha. Eu vou colocar essa esferinha num suporte isolante. Uma esferinha metálica, um suporte isolante, para que ela não perca essa carga aqui toda hora, né? Tá lá, tem um corpo eletrizado negativamente. Para eu neutralizar esse corpo, eu tenho que retirar esse excesso de elétrons dele. O que eu faço? Bom, então eu posso conectar um fio terra nele. Um próximo passo que eu posso fazer é ligar um fio terra nele. E o símbolo do fio terra é esse aqui, ó. São 3 risquinhos. Tá vendo? Eles vão ficando menores. Significa que esse corpo está aterrado. No momento em que eu aterrar ele, eu liguei aqui, liguei na Terra, esse excesso de elétrons ele vai começar a escoar para a Terra. Lembra que o elétron é menos? E aí, se eu esperar alguns segundos, alguns milésimos de segundo, na verdade, depois que eu tiver aterrado esse corpo, todo esse excesso de elétrons vai ter sumido. É só deixar o corpo conectado por alguns milésimos de segundo, todo o excesso de elétrons vai ter sumido e o corpo vai ter carga neutra, né? Ele vai ter carga, só que ele tem carga neutra porque eu aterrei ele, né? Neutralizei ele. Se ele tiver falta de elétrons, vamos supor então que esse corpo tivesse carregado positivamente. Onde que a gente vê muito fio terra aí, gente? Opa, não pensa besteira, tá, gente? Não é isso que eu tô falando, tá? Não tem nenhuma tomada aqui para mostrar, né? O terceiro pino da tomada, ele é o fio terra, né? Ele é o fio terra. Ele tá ali, ele não te fornece energia elétrica. Aquele pino do meio, ele tá ali para caso haja. E tem gente que serra ele, é verdade. Ele tá ali para caso haja uma descarga elétrica, algum excesso de carga, ele vai direcionar esse excesso de carga para o chão, para o solo, para te proteger, para proteger o seu circuito. Né? Tem gente que serra ele, igual você falou, né? Tirou a proteção. Né? É a mesma coisa de serrar o cinto de segurança do carro porque está te incomodando. Né? Vou cortar fora o cinto de segurança do meu carro aqui. Né? Para quê? Olha só, um corpo carregado positivamente. Eu quero neutralizar esse corpo. Eu vou ligar nele um fio terra. No momento em que eu aterrar esse corpo, né, o fio terra vai falar assim, opa, esse corpo aí, ele está positivo, ele está precisando de carga. Né? Se ele está precisando de carga e a Terra é um depósito infinito de carga, o que vai acontecer? Bom, os elétrons vão subir da Terra para esse corpo, já que ele está precisando de elétrons, deixa a Terra fornecer. Até o momento em que esse excesso, né, essa falta de elétrons, desaparece. Né? Isso acontece em alguns milésimos de segundo, o corpo atinge o equilíbrio eletrostático. E ele fica neutro. Então, quando você liga um fio terra, o que o fio terra tenta fazer? Ele tenta neutralizar aquela parte do corpo na qual ele foi ligado. Essa é a ideia do fio terra.
Se o corpo é negativo, ele puxa os elétrons para a Terra. Se o corpo é positivo, ele manda elétrons para o corpo e a ideia é que ele termine sempre neutro. Certo? Nós vamos agora unir essas duas coisas para eletrizar um corpo sem ser por atrito e sem ser por contato. A gente vai eletrizar utilizando essas duas coisas, que é o aterramento e a indução eletrostática, tá? Eletrização por indução. E para que isso serve? Sinceramente, para nada. É só um exemplo que você pode fazer. É uma possibilidade, mas sei lá, não existe nada que utiliza disso. Assim, para obter um objeto eletrizado no dia a dia, não se usa esse processo. Tá? Mas vamos lá. É como se fossem 3 etapas. Tá? Então, cada etapa vai acontecer e tem que ser numa ordem bem exata. Tá? A primeira etapa, para você conseguir eletrizar um corpo utilizando a indução eletrostática, é a própria indução. Tá? É o que a gente chama de polarização do corpo. Você vai utilizar a indução eletrostática para polarizar aquele corpo que você quer eletrizar. Então vamos lá, imagina que você tem aquela esferinha, uma esferinha, tem que ser condutora, tá? Você não vai conseguir fazer esse processo de eletrização por indução se o material for isolante, não funciona. E sempre é uma ordem muito certinha e tal. Tipo assim, na prática não serve para absolutamente nada, tá? Isso aqui é só um exemplo que você pode utilizar para fazer numa feira de ciência, sei lá. Então você tem um corpo que está neutro, é uma esferinha condutora. Ela está neutra. E aí você vai aproximar dela um indutor carregado. Pode ser positivamente ou negativamente. Então aqui eu vou colocar um indutor carregado negativamente. Bom, essa é a primeira etapa. O que acontece quando você quando se aproxima de uma esfera condutora, um objeto eletrizado negativamente? Bom, os elétrons têm uma liberdade de movimentação gigantesca ali em cima da superfície desse material. Então os elétrons vão ser expulsos para o lado oposto. Mas lembra, os elétrons foram para lá e deixaram os prótons do lado de cá sozinhos, tadinhos. Não foi porque os prótons vieram para cá, né? Os elétrons foram para o lado de lá, os prótons ficaram sozinhos aqui, e aí eu polarizei essa minha esferinha condutora. Agora ela tem um polo positivo e um polo negativo. Essa é a minha primeira etapa. Agora, na segunda etapa, eu vou utilizar um hack, um cheat. Eu vou usar o aterramento, que originalmente o aterramento é feito para neutralizar um corpo, mas eu vou conseguir utilizar o aterramento para eletrizar esse corpo. Por quê? Porque eu estou meio que burlando as regras do aterramento por causa da presença do indutor aqui. Esse indutor não pode sair de perto, hora nenhuma. Tá? Ele é a última coisa que você vai tirar de perto aqui para conseguir fazer essa eletrização, é o indutor. Com o indutor próximo, você vai vir aqui e vai conectar um fio terra na face oposta do indutor. Olha só. Quando esse fio terra olhar para essa face oposta, ele vai falar assim: olha que legal, esse corpo está precisando me fornecer elétrons.
Porque ele vai ser conectado numa face negativa, e essa face negativa ela está com excesso de elétrons. A face negativa está com excesso de elétrons. O corpo não está, o corpo continua neutro. Mas pelo fato do indutor estar ali e pelo fato do indutor estar expulsando os elétrons ali de perto, parece, o fio terra vai achar, parece que esse corpo está muito negativo. E aí o que vai acontecer? No momento em que você ligar o fio terra, esses elétrons que estão aqui começam a descer para a Terra. E isso vai acontecer enquanto o indutor estiver perto e enquanto você manter o fio terra ligado. Tá lá. E aí vem a terceira e última etapa. E tem que ser nessa ordem, que eu vou falar agora para vocês. Se você fizer em ordem contrária, volta tudo ao que era antes. Tipo assim, se por acaso você tirar um indutor de perto, vamos supor que você está aqui na segunda etapa, com o fio terra ligado e tal. Aí você dá na telha lá e você tira o indutor de perto. Os elétrons que tinham descido vão subir de volta. Você vai ter feito nada. Lá na primeira etapa, que você nem ligou o fio terra, você só polarizou. Se por acaso você tirar o indutor de perto, você desfaz a polarização. Então, o que interessa para você é manter o indutor perto o tempo todo. Então, a terceira etapa, que é a conclusão, você vai fazer da seguinte forma. Para concluir isso aqui, para que você consiga obter um corpo que não tem excesso de elétrons, para que você obtenha um corpo carregado positivamente, totalmente positivo, a primeira coisa que você vai fazer é desfazer o aterramento. Tá? Então, o primeiro passo, você desfaz o aterramento. Tá? Então, primeiro passo, desfazer o aterramento. Cortei o aterramento. Segundo passo, aí você remove o indutor de perto. Se você remover o indutor de perto primeiro e depois desfazer o aterramento, você não consegue obter o que você quer, que é um corpo eletrizado positivamente. Então, no momento em que você desfizer o aterramento, os elétrons param de descer. E aí, como o corpo não está conectado mais com a Terra, você pode jogar o indutor para longe. Tá? É só uma brincadeira que você faz aí para conseguir eletrizar um corpo sem encostar nele. Quer dizer, você acabou encostando, mas você encostou um fio terra, né? Você não encostou um corpo eletrizado assim. Não é uma eletrização por contato. É uma eletrização por indução eletrostática. Ok? Se você tivesse utilizado um indutor positivo, você ia inverter os polos. Em vez dos elétrons descerem, eles iam subir. E no final você ia obter um corpo carregado negativamente. Então a carga final desse corpo é sempre oposta ao do indutor. A carga final do corpo induzido é sempre oposta à carga do indutor. De boa? Então, agora a título de curiosidade, porque não cai no Enem, mas é bom só para vocês saberem, que é bem de boa, existe também um quarto processo de eletrização,
que é o chamado efeito fotoelétrico. Não sei se vocês já ouviram falar. Ele também consegue eletrizar um corpo através da luz, através das ondas eletromagnéticas. A explicação desse fenômeno do efeito fotoelétrico deu ao Albert Einstein o prêmio Nobel. Tipo assim, a galera sabia que o Einstein merecia um Nobel. E eles não iam dar o Nobel para ele por causa da relatividade geral, porque ninguém tinha certeza se aquilo era só viagem da cabeça dele ou se funcionava mesmo. Hoje em dia a gente sabe que funciona. Tá? Então, eles pegaram um artigo, que foi um artigo bem difundido, e falaram, toma o Nobel aí para você. Tá? Como é que funciona? Se você incide luz, radiação eletromagnética numa placa, radiação eletromagnética é luz, tá? Pode ser luz visível, pode ser luz de rádio, pode ser ondas de raio-x, raios gama e tal. Radiação eletromagnética. Em uma placa de metal, é possível arrancar elétrons dessa placa. Mas não é qualquer luz também, não é qualquer metal, tá? Elétrons livres. Como é que funciona isso? Vocês sabem que o elétron ele tem uma energia de ligação, né? Outra coisa. Então, se você está arrancando elétrons, essa placa vai ficar carregada positivamente, né? O efeito fotoelétrico só consegue eletrizar positivamente, porque ele arranca elétrons de um corpo, tá? O elétron ele está ligado ao núcleo e ele tem uma energia de ligação. As ondas eletromagnéticas elas são transportadas através de fótons, né? Pequenos pacotinhos de luz. Então é como se a onda eletromagnética, se a gente aproximasse ela bem assim, ó, é como se ela não fosse contínua. Ela não é contínua, na verdade, tá? Ela é dividida em pedacinhos. Só um segundo, gente. Espera aí rapidinho. Tem um número me ligando insistentemente aqui a manhã inteira. E aí, quando eu atendo, desliga. Olha só, é como se quando você olhasse de pertinho para a luz, ela fosse dividida em pacotinhos. E cada pacotinho desse aqui é chamado de fóton. Essa ideia da luz sendo dividida em fótons é que deu ao Einstein o prêmio Nobel de Física. Tá? Então, a luz ela não era mais pensada como uma coisa contínua, ela era transportada em pequenos pacotes, chamados de fótons, e cada pacotinho de energia aqui possuía uma energia muito específica, que depende única e exclusivamente da frequência da luz. Então, olha só. Cada pacotinho desse aqui, então, cada subdivisão é um fóton. E a energia contida dentro de um fóton é H vezes F. H é uma constante, chama constante de Planck, e o Ezinho é a energia do fóton, energia de cada fóton. Esse H aqui é uma constante, como é uma constante você não precisa saber de cor, é alguma coisa vezes 10 a menos 34, tá? 6,6 vezes 10 a menos 34, uma constantezinha. Ou seja, é fácil calcular a energia de um fóton, tá? É só você pegar a frequência da luz e multiplicar por 6,6 vezes 10 a menos 34
Essa é uma constante, tá? A unidade dela é joules vezes segundo. Ou seja, vamos pegar uma luz aqui qualquer. Vamos pegar assim, a luz vermelha. Né? Aqui, ó. A luz vermelha, ela tem a frequência dela é 4 vezes 10 a 14. Então faz aqui, olha quanto que é o fóton da luz vermelha. Você pega 6,6 vezes 10 a menos 34 e multiplica por 4 vezes 10 a 14. Então, a energia contida em um fóton de luz vermelha é de 25,6 vezes 10 a menos 20 joules. Beleza. E daí, Abud? Bom, e daí que o elétron que está na placa, cada elétron, ele só pode absorver um fóton. Ah, ele não pode absorver 2 de uma vez, não? Até pode, mas assim, é muito improvável. Se acontecer, você não vai conseguir nem medir, porque vai ser uma vez a cada 1 milhão de anos que isso vai acontecer. Então, o elétron ele absorve um fóton. Se a energia contida nesse fóton for pelo menos igual à energia de ligação que o elétron tem com o núcleo, ao absorver o fóton, o elétron se torna um elétron livre, é arrancado do núcleo, pode ser coletado por um outro lugar, e aí você está eletrizando a placa positivamente. Então, o que tem que acontecer? Essa energia ela tem que ser maior, a energia que seria o H vezes F, tem que ser maior do que a energia de ligação do elétron. Maior ou igual. Se isso acontecer, você consegue mandar uma luz numa placa metálica e eletrizar a placa. E só depende da frequência. Ah, estou mandando uma luz aqui, a placa não está ficando positiva. Então, joga uma luz de frequência maior, porque aí o fóton vai ser um fóton maior, com mais energia. E você pode começar a eletrizar aquela placa positivamente. O Einstein que foi mostrando que dependia só da frequência, que não dependia da intensidade da luz, e esse tipo de coisa. Tá? Então, assim, quando você tem uma luz e essa luz tem pouca energia, por causa da frequência dela. Os fótons carregam pouca energia e por isso ela não está eletrizando nada. Tá bom? É só uma curiosidade aí. Isso aqui é o básico do efeito fotoelétrico, tá? Só para vocês terem noção do que é isso aí, para vocês conseguirem, caso caia uma questão de curiosidade no dia do Enem, né, que já caiu uma questão uma vez que perguntava por que uma menina não conseguia, ela tentava pôr os biquíni e deitou debaixo de uma lâmpada dessas assim, ó, para bronzear. E por que ela não conseguia bronzear nessas lâmpadas? É porque a frequência dessa lâmpada é muito baixa, então os fótons dessa lâmpada carregam pouca energia. Só caiu essa questão uma vez, falando de frequência e de energia. Tá bom? Tranquilo, gente? Alguma dúvida aí? Era isso que a gente ia falar hoje. Então, agora vocês têm que tentar resolver aquelas questõezinhas, tá? Por favor. O que é isso aqui, gente? Que apareceu aqui em cima. Eu vou apertar aqui. Se der pau, pera aí. Ah, tava gravando um clipe de jogo. Que doideira. Eu apertei alguma tecla de atalho aqui. Acho que é o Windows R. Eu apliquei esse. Que isso? Sei lá. Então, galera, na próxima aula nossa, a gente vai continuar falando. A gente fala de força elétrica e tal, tá bom? Bom sábado para vocês. Espero que vocês tenham gostado da aula. Espero não ter atribulado vocês demais. Descansem bastante. Segunda-feira também a gente está aí de volta. Obrigado, Guilherme. Até mais, viu? Espero que você tenha entendido tudo. Tchauzinho. Até a próxima.